Bom, vamos lá. Primeiro vamos começar a entender da onde ela surge, qual é a origem, enfim, da onde vem essa uva. E aqui, esse é um mapa, né, que eles chamam, a Jancis Robinson chama de pedigree das uvas, porque é um mapa bem interessante, que a gente começa a ver algumas, primeiro origem, depois peculiaridades, e aí um ponto interessante, porque como funciona esse mapa? Ele mostra os cruzamentos entre as uvas que vão dar origem a outras uvas. E esse, quando dá origem a outras uvas, esse cruzamento, e aqui principalmente esses cruzamentos eles podem ser naturais ou podem ser induzidos, a gente nunca sabe como é que vão ser as características dessas outras uvas, certo? Então vamos lá. Um caso clássico é a Cabernet Sauvignon, que foi um cruzamento entre a Cabernet Franc e a Sauvignon Blanc e deu origem, né, aqui a Cabernet Sauvignon. E a Cabernet Sauvignon acabou, olha que interessante, a Cabernet Franc é uma uva que tem uma estrutura média de tanino normalmente, uma quantidade de estrutura. A Sauvignon Blanc é uma uva branca, certo? A Cabernet Sauvignon vai fazer uma uva, nasceu uma uva com mais tanino do que a Cabernet Franc, com normalmente mais acidez que a Cabernet Franc, até essa acidez provavelmente veio da Sauvignon Blanc. Enfim, então esse é um mapa legal para a gente aprender assim sobre, ou começar a entender um pouquinho sobre esses cruzamentos, são cruzamentos bem bacanas, sobre as uvas. E aqui esse mapa oficial, tá, do Wine Grapes. Wine Grapes é o principal livro, principal bibliografia sobre uvas no mundo, certo? Isso é uma bibliografia super importante, ela é técnica, é um livro caro, é um livro escrito pela James Robson, pela Julia Harding, que escreve para ela lá no jamesrobson.com, e sim, duas Master of Wines, e agora tem inclusive um doutor em DNA, que faz pesquisa de DNA, é muito legal esse livro, mas acaba sendo um pouquinho mais caro e só tem em inglês, certo? É um inglês técnico, mas não é difícil para quem, enfim, está acostumado com inglês. Mas a melhor bibliografia sobre uvas que existe hoje. Tem algo em torno de 1.300, é quase 1.400 uvas catalogadas lá, e esse mapa é um mapa oficial que comprova um pouco a origem da uva Merlot. Inclusive aqui, vocês estão vendo as coresinhas dessas uvas mais ou menos direcionam da onde as uvas nascem, aonde elas são, provavelmente tem a sua origem, da onde elas foram desenvolvidas, né, de forma natural ou induzida, mais comum de forma natural. E aí a gente vai ter um cruzamento da Merlot, ela vai ser um cruzamento entre a Cabernet Franc e a Madeleine Noir. E assim é bem interessante porque a Madeleine Noir vai dar origem a várias outras uvas e inclusive, né, a gente vai ver que ela vai dar origem também a Malbec. E a Malbec é uma uva que vai ter características bem distintas da Merlot, certo? E isso é muito legal desses cruzamentos. Ou seja, vai trazendo uvas diferentes que vai produzir vinhos completamente diferentes. E aqui, quando eu estava falando das coresinhas, então a gente vê que as uvas que têm essa corzinha mais azulada, como a própria Merlot, depois a Merlot Blanc, Cabernet Sauvignon, a Carmenère, a Gros Cabernet, são uvas que têm origem na região do Gironde, na França, ou seja, ele próximo a Bordeaux. Inclusive elas estão dentro de um conjunto de uvas chamadas Carmenettes, e essas uvas têm algumas peculiaridades, que a Merlot também vai ter, que são essa questão de ter uma nota frutada exuberante, mas também notas herbais que podem aparecer. E essas notas herbais vai desde notas de ervas frescas, grama cortada, brotos, folhas verdes, até notas herbais mais secas, né, como temperos misturados, ervas secas. Então tem uma diversidade bastante grande desse perfil aromático e vai trazendo uma certa complexidade. Só que, e por quê? Porque ela é muito presente de um conjunto de famílias aromáticas chamada pirazina. Essa nota pirazinosa de pirazina se desenvolve de forma diferente, de acordo, né, com esse conjunto aromático que vão tendo, e é, remete a esse caráter herbal. E vai depender muito aí de onde ela é plantada, o terroir, como ela amadurece, para a gente ter mais ou menos presente esse caráter herbal. Mas aqui é legal, né? A gente começa a ver um pouco dessas características, assim como tudo acontece. É bacana, né? Como o
pessoal está perguntando, Rubens está perguntando, esse cruzamento entre a Cabernet Sauvignon é enxerto ou foi natural? Foi natural, certo? E o cruzamento que a gente fala não necessariamente é enxerto, tá? Um pouquinho diferente isso. Esse cruzamento aí pode ser, principalmente quando é cruzamento natural, isso é um termo um pouquinho mais técnico, né? Mas a gente vai ver que a videira, na verdade, ela tem uma reprodução assexuada, né? Ali a florzinha tem os dois órgãos, né? Tanto feminino quanto masculino, e elas polinizam, então é natural esse acontecimento. O que acontece é que muitas vezes pode ter variedades diferentes, quando a gente fala cruzamento natural, e aí, por causa de pássaros, abelhas, né, até o vento, pode ter esse cruzamento, né, de um vinhedo com outro, e aí acaba tendo uma nova variedade. Bom, mas enfim, vamos avançar um pouquinho nesse sentido, porque a Merlot, então, ela vem da região do Gironde, ou da antiga Aquitânia, ali próximo a Bordeaux. Gironde é o estuário, inclusive, que dá nome até hoje ao estuário ali de Bordeaux, que é a conversão, né, a convergência de dois rios importantes, o Dordogne e o Garonne, e vai criar um estuário antes de ir para o mar, bastante bonito, uma região incrível, linda para quem já foi a Bordeaux, e, bom, uma região bastante úmida também, né, tem muita água, tem dois rios, chove bastante, mas legal. Então, uma uva que foi um cruzamento de duas uvas interessantes, por quê? Porque ela trouxe, e esse é um fator relevante para Merlot, ela trouxe pontos positivos das duas uvas. Muitas vezes, quando tem um cruzamento, esse cruzamento não sabe como vem e pode trazer pontos negativos de uma ou de outra, ou até pontos negativos das duas. A Merlot, ela trouxe pontos positivos das duas, da Cabernet Franc e da Madeleine Noir. Então, isso foi muito legal. Quais pontos positivos são esses? Eu já vou contar para vocês daqui a pouquinho, certo? Aonde então que ela nasce? A Merlot nasce aqui nessa região da antiga Aquitânia, certo? E principalmente aqui nessa região que hoje a gente conhece como Bordeaux. Quando a gente fala região do Gironde, é aqui, ó, esse estuáriozinho aqui. Então, esses dois rios aqui, o Dordogne e o Garonne, se encontram e criam aqui o estuário do Gironde. Ok? Bom, então ela nasce aqui, claro, depois ela vai ser amplamente plantada nessa área toda. Ela nasce aqui, mas ela, inclusive, depois vem aqui para o Languedoc-Roussillon, depois ela desce para a Espanha, certo? A Espanha vai ficar aqui um pouco mais a sul. Ela vai depois ter a sua difusão bastante ampla por causa de outras uvas também, o corte bordalês muito famoso no mundo. Então ela acaba indo junto, porque ela complementa muito bem Cabernet Sauvignon.